Deus está operando de uma forma tremenda, poderosa. Então, assista aí até o final e já vai compartilhando. Você conhece irmãos que querem aprender sobre sonhos, entender sobre sonhos. Já estamos 3 meses falando sobre sonhos, já participou profetas, amigos, e também eu mergulhando. Eu posso falar para os irmãos que eu estou mergulhando, que eu comprei até livros, estou ouvindo, estou aprendendo, e realmente você vai ficando cada vez admirado, que é algo muito profundo. Sonhos é algo muito profundo. E como é algo muito profundo, eu trouxe uma profeta de Curitiba, profetisa Bruna, seja bem-vinda aqui no nosso canal. Shalom, shalom, meus irmãos. Para mim é uma honra estar participando. Eu creio que o Senhor vai operar grandes coisas, né? Nesse tempo de falarmos sobre o reino, falarmos sobre o sobrenatural de Deus, a comunicação de Deus para seus filhos. Shalom, shalom. Já estou vendo pessoas aqui da igreja online, da cobertura de ministros. Priscila Cordeiro, minha amiga, Apóstola Patrícia, Shalom, o pessoal tá chegando. Glória a Glória a Deus, Deus. apóstolo. Glória a Glória a Deus. Deus. Depois até no final, você fala da igreja online, da mentoria, todo o trabalho de vocês, né? Você do Profeta Renato, estou vendo o pessoal do grupo e também da Escola de Sonhos. Para vocês entenderem, a Escola de Sonhos, às vezes eu faço aula fechada só para o pessoal do grupo, aqui tem umas 30 pessoas, e às vezes eu faço no canal como está hoje, aberta para todo mundo, mas às vezes depois de 7 dias, 8 dias, a aula fica fechada e vai ficar só na playlist, no conteúdo daquele que está na escola dos sonhos. Então, profetisa Bruna, fica à vontade, como diz os pentecostais, deixa Deus te usar. Amém, apóstolo. Eu vou estar orando, né, para o Senhor consagrar este tempo a Ele. Vou falar coisas aqui que eu nunca falei em live, em vídeos. Ai, meu Deus. Glória. Então eu vou falar porque o Pai nos orientou, né? Então eu tô aqui na Terra para dar lugar. Então, eu vou contar Aleluia. algumas experiências e vai ser um tempo proveitoso. Aleluia. Eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, consagramos essa transmissão ao Senhor. Pai, venha nos usar para a tua glória. Senhor, usa a nossa boca, a nossa vida como comunicação nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, revela agora os teus ensinos, venha nos ensinar, Pai, neste tempo de conversa, nesse tempo de live, venha nos ensinar, Pai. Consagramos a Ti, Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Glória Deus. a Deus. Apóstolo, vamos estar falando, né, sobre sonhos. E uma coisa que eu percebo muito, né? Eu já errei muito, né? Porque tem muito aquela frase: "Deus fica em silêncio". E eu já preguei muito, e no passado, né, há muito tempo atrás: "Deus está em silêncio, meu filho, por 14 anos". E na caminhada profética, eu entendi que não é assim. Deus, ele é super comunicativo. O nosso Pai, ele tem prazer em se comunicar com os teus filhos. Deus, ele pode falar através da Bíblia, eu creio através da Bíblia. Deus fala através de visões. Deus fala através da natureza. Deus pode falar com você usando uma criança. Deus pode falar com você até usando as formas que a gente nem imagina. Deus se comunica com a gente. O que acontece? Muitas das vezes, a gente está recebendo o não de Deus. Deus, ele se comunica assim: "Não". "Mas Deus, por que o Senhor não está operando nessa porta?". Deus está falando: "Não, minha filha, essa porta não é para você. Por isso que eu não estou abrindo, não é para você essa porta, eu não vou abrir, é não". E a pessoa insiste querendo falar para Deus abrir, fazer um milagre naquela porta, e daí a pessoa interpreta tudo isso como silêncio. Ou Deus também fala: "Sim, sim, eu tenho essa porta para você". Ou então Deus fala assim: "Espera".
Daqui 8 meses eu vou abrir a porta, mas é daqui 8 meses. Vai orando, vai esperando. Ou seja, Deus se comunica. Eu não creio que um pai vai ficar 14 anos em silêncio castigando o filho. Que pai que fala: "Eu vou ficar em silêncio, vou pôr meu filho de castigo e não vou falar com ele". O nosso Deus, ele é comunicativo. Ele muitas vezes vai nos dizer o não. Muitas vezes ele vai falar o espera ou sim. E muitas das vezes nós precisamos estar alinhados com o profético, com o Senhor, para conseguir ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes a nossa alma está tão bagunçada, estamos tão desesperados, que Deus está falando, está gritando com a pessoa, e a pessoa está falando que Deus está em silêncio. Não estou ouvindo, porque fala Deus está em silêncio. Então, nós aprendemos que o Senhor, ele é comunicativo. Deus pode falar com você através da natureza, através de circunstâncias. Às vezes, você tentou 9 vezes entrar naquele trabalho e 9 vezes não chamaram você. Ou seja, talvez não é aquela porta, Deus tem outra porta. Então, às vezes, a circunstância, ela vai mostrar que Deus está falando. A gente só tem que estar atento, atento aos sinais, atento à Bíblia, à confirmação, porque nosso Pai, ele é comunicativo, né? A característica de Deus, ele é comunicador, ele fala com os teus filhos. E uma das formas que Deus gosta de falar muito, Deus gosta muito de falar em sonhos, queridos. Deus fala muito com os teus filhos em sonhos. Em Jó 33:14 diz assim: "Antes Deus fala uma e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama." Então, muitas das vezes o Senhor fala conosco em sonhos. E o que acontece? Deus, ele fala de diversas formas, sonhos, visão, Bíblia. Tem pessoa que Deus fala no louvor, só fala no louvor. Tem pessoa que Deus só fala quando ela lê a Bíblia. Deus fala de diversas formas. E quando Deus dá um sonho para um filho, Deus vai fazer um teste. Se esse filho, ele está atento ao sonho, ele falou: "Opa, tem uma mensagem de Deus aqui." E Deus falou assim: "Ah, deu certo a comunicação com ele em sonho, então eu vou mandar mais." Agora, se essa pessoa não tá nem aí para o sonho, sonha, não tá nem aí, vai seguir na vida, vida que segue, Deus fala: aí, vou ter que mudar de estratégia." Por quê? O nosso pai, ele é estratégico na comunicação. Se com você dá muito certo a comunicação em sonho, você já captura rapidinho a voz de Deus no sonho, a mensagem, Deus, ele tende a seguir o padrão dos sonhos. Agora, se você não tá nem aí para o sonho, você fala: "Ai, vida que segue, não tô nem aí." Deus, ele vai tentar outra forma. Ou ele vai usar um profeta, ou ele vai falar com você só no louvor, ou ele vai falar com você na Bíblia. Então, Deus, ele vai falando conosco, tanto que esse versículo fala: "Antes Deus fala uma e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso." Daí o Senhor vai falar em sonho. Então, se você não dá muito crédito para os teus sonhos, talvez o Senhor vai fechar a comunicação de sonhos com você, porque você não dá crédito, Deus fala assim: "Ih, então com a Mariazinha, eu vou ter que usar só profeta para falar com ela, porque ela não está atenta." Agora, se a pessoa ficar atenta, opa, sonhei com cavalo, cavalo correndo em velocidade. O que será que está acontecendo? Quando a pessoa fica atenta, Deus fala: "Ei, vou abrir a comunicação." Estratégia no sonho. Então é importante, Deus fala muito em sonho com os teus filhos. E o que acontece? Uma coisa que eu percebo, apóstolo, quiser comentar alguma coisa? Pode ir. Não, eu estava lembrando até de uma irmã que ela ia no cultos, e aí depois eu falava: e aí, quando ela às vezes visitava em casa, e eu e a minha família, e eu falava: Deus falou com você ali no culto? Ela falou: não. Por quê? Porque ela resumiu ouvir a voz de Deus só através de
profecia. Quando eles levantavam um profeta e falava, Deus falou comigo. Eu falei, irmã, Deus fala no louvor, fala na pregação, ele fala de várias maneiras, como a irmã está falando, né? Você falando isso, eu lembrei dela. Mas nós temos que treinar nosso ouvido para captar isso, seja sonhos, visões, profecia, Bíblia, pregação. Você tem que estar atento a isso. Mas aí eu falo até da minha própria experiência. Do sonho, como era muito complicado, e nesse período que eu estou buscando a entender, aí parece que Deus começou a mostrar mais claro ainda. Exatamente. O nosso pai, né? Quando a gente foca em algo assim, Senhor, quero ouvir a tua voz, quero ouvir tua voz, quero ouvir tua voz, o Senhor tende a falar mais. Porque o nosso pai, gente, ele é comunicativo. Meu Deus, Deus fala com a gente quando tá lavando roupa, lavando louça. A gente só tem que atentar, né, o nosso espírito para a voz de Deus, treinar também, treinar o nosso espírito e também ficar atento, né, buscar ouvir a voz de Deus. O que acontece, apóstolo? Uma coisa que eu percebo, olha o que eu percebo, eu e o profeta percebemos muito, quando uma pessoa é despertada nos dons, a pessoa descobre que Deus fala, a pessoa é despertada para o sobrenatural, a pessoa tende a intensificar, né. Por exemplo, a pessoa fala: "Eu descobri que Jesus cura, que Jesus é real". Daí a pessoa começa a buscar mais Deus, né, como se a pessoa tá se convertendo, saindo da religiosidade. Então a pessoa que tende a buscar bastante, uma coisa que eu percebo, amados, quando uma pessoa ora muito em línguas, muito, 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 muito em línguas, muitas horas, e intensifica no jejum, intensifica, intensifica, o que acontece? Eu vejo muito relato da pessoa ter sonhos, assim, esquisito. Daí eu comecei a perguntar para Deus: "Deus, o que acontece?" Até comigo também, quando ora muito em línguas, muito, 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 e jejua, daí eu falei: "Nossa, eu tive sonhos assim que eu não estou entendendo". Daí o pai me explicou algo. O pai me disse assim: "Quando você ora muito em línguas e você jejua demais, tudo que está adormecido na tua alma, o estado da tua alma, vem à luz. Ou seja, feridas que ainda não foram curadas totalmente, vícios, talvez a pessoa ainda tem um desejo internamente por vícios, mas ela não está praticando. Vamos supor que a pessoa não está praticando. Eu recebo relatos, apóstolo, que a pessoa começou a orar muito em línguas, muito, muito, jejuar bastante, e a pessoa toda vez sonhando com vício. Tô sonhando com vício, eu tô sonhando que eu tô praticando o vício de 4 anos atrás, o que que tá acontecendo? Daí eu fui perguntar para Deus, falei: "Deus, o que que acontece?" Daí o Senhor me mostrou que há um processo, os sonhos entram em processo espiritual, ou seja, quando a gente passa a querer mergulhar mais no profético, mais em Deus, a gente vai intensificar as buscas. Daí tudo que está em oculto da nossa alma ainda, que não está tratado em Deus, regenerado em Deus, tende a aparecer. E o Senhor até deixa aparecer para a gente saber o estado da nossa alma. Ou seja, tudo que está bagunçado, as línguas vai tentar alinhar. Então, já aconteceu isso comigo, né? Eu tenho um sonho de alma, porque nem todo sonho é de Deus, nem todo sonho é da alma. Existe esse ponto. Porque já aconteceu comigo. Tem uma pessoa da minha família que eu amo muito, e essa pessoa tá com a vida totalmente, assim, rebentada, no pecado, e é uma pessoa que eu amo muito. E eu já conversei com essa pessoa, eu falei: "Saia do pecado, você vai morrer antes do tempo. Olha o que você está fazendo com o teu corpo, você está estragando o teu corpo com esse vício". Eu já conversei, mas a pessoa continua no pecado, não quer saber de Deus. Só que é uma pessoa próxima a mim que eu amo muito. E eu fui dormir. A hora que eu fui dormir, eu sonhei que eu pegava essa pessoa e chacoalhava. "Você tem que você vai morrer, rapaz!" E eu queria bater na pessoa para sair do pecado, pra pessoa acordar para a vida. E eu acordei. Quando eu acordei, eu falei: "Pai, que sonho que foi esse?"
Daí o Senhor me revelou, falou assim: você tem vontade de fazer isso. Como você tem vontade de dar um chacoalhão para a pessoa sair desse pecado, você acabou sonhando. Então, nesse caso, eu entendi que era um sonho da minha alma, porque era algo que estava internamente em mim, mas não tinha sido regenerado em Deus. Daí eu levei o caso em oração, falei: "Deus, eu não quero me comportar assim, eu não quero ter esse desejo de consertar a pessoa na violência". Quem convence é o Espírito Santo convence de todo pecado, todo juízo, né, e vou continuar intercedendo por essa pessoa. Então, quando a pessoa ora muito em línguas e jejua bastante, tudo que ainda está na alma da pessoa irregular, Deus permite a pessoa saber, a pessoa ver. Por quê? Para a pessoa se consertar. Às vezes a pessoa não está adulterando, mas só sonha que adultera. Daí eu falei: "Deus, por que isso? A pessoa só sonha que adultera". Daí o Senhor falou assim: "Ainda precisa ser regenerado em Deus, porque nós somos transformados de glória em glória". Então existe níveis de purificação. A pessoa está sonhando muito com adultério, porque talvez a pessoa tem esse desejo ainda que não está ainda totalmente liberto do desejo. Às vezes a pessoa não está praticando, mas só sonha que está adulterando. Então o Senhor, ele quando a gente ora muito em línguas, querido, isso daí vem à tona. Algumas verdades interiores, nossa, vem à tona. Por que vem à tona no sonho? Porque o Senhor quer limpar. A oração em línguas faz todo um processo de limpeza no nosso interior, né. A oração em línguas ajuda a mostrar pra gente quem a gente é. Então ore umas 5 horas em línguas para ver se no início, o que acontece, queridos? O Senhor fala com a gente em sonhos, muito, né. Só que quando a gente entra no processo de querer mais do profético, mais experiências, o que acontece? Os sonhos vai vir para nós, isso daí geralmente, tá? Não vou bater martelo aqui, porque Deus é Deus, Deus pode falar com a gente de milhares formas, mas geralmente, no início que você quer aprofundar mesmo, o que acontece? Os sonhos de alma e contaminados tá aqui, e os sonhos espirituais tá aqui. Você começou a orar em línguas, você começou um jejum pesado aí, você começou a se santificar, buscar os dons na madrugada, e os sonhos de alma contaminado, mostrando os seus desejos, tá aqui, e os sonhos proféticos tá aqui. Daí você tende a desanimar, você fala: "Eita, vou parar de orar em línguas, tô orando em línguas, eu só tenho pesadelo que eu tô adulterando, fumando no tráfico, bebendo". Não, você não deve parar, porque se tá mostrando, porque o Senhor quer se san te limpar para que você seja, queridos, libertos 100%. Porque às vezes a pessoa ela não tá praticando o vício, mas o desejo tá ali na pessoa, ardente. E o Senhor não quer que um filho dele viva com esses desejos ardentes o tempo todo. Então você vai mergulhar, então o que acontece? No início, geralmente, os sonhos contaminados tá aqui. Nesses sonhos contaminados, às vezes tá questões hereditárias, às vezes você sonha que tá matando alguém. Daí você fala: "Meu Deus, eu jamais vou matar alguém. Porque eu tô sonhando matando alguém?". Porque talvez o teu antepassado matou, o teu avô matou alguém, e teu DNA tá ali. Então você tá sonhando. O mundo espiritual é ativo na noite, é ativo no mundo dos sonhos. Daí você começa a orar em língua, jejuar, tal. Daí o que acontece? Os sonhos proféticos e espirituais vai subindo, e os sonhos de alma contaminados vai reduzindo. Isso acontece com todos nós, né. Então você vai passar pelo processo. Você quer mesmo ter sonhos proféticos mesmo? Então ore bastante em línguas, comece a fazer jejuns, se consagrar, buscar Jesus, né, porque é um conjunto de coisas, né. A gente fala assim: "Não adianta só orar se você não jejua, não adianta só você estudar o profético se você não ora em línguas". A gente entende que é um conjunto de coisas para você estar tinindo ali no profético, né. Então existe chaves.
O apóstolo Ariston passa muitas chaves no canal dele, nos treinamentos dele. Então, quando você vai fazendo um conjunto de chaves ali, seu profético vai acelerando, vai aumentando. A capacidade de comunicação, ouvir Deus, ter sonhos proféticos, visão na madrugada. Então, ou seja, existem sonhos que são da alma, que ainda não estão regenerado. Existem sonhos que são de Deus, que é o Senhor se comunicando com você. Existem sonhos que o inimigo coloca também, se você ainda não está totalmente, assim, liberto, né, liberto, não fez a tua libertação pessoal, o inimigo pode te atacar ainda em sonho. Existem sonhos que você, igual eu falei, né, você vai ver o antepassado lá, você sonha toda vez que a avó tá matando alguém, significa que talvez ocorreu uma morte. Daí você vai lá se desvincular dos espíritos hereditários, familiares. Os sonhos, ele mostra o cenário da nossa alma, o cenário espiritual que a nossa alma está. Então, às vezes, você sonha com medo, 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 medo. Às vezes, a tua alma está no cenário de medo. Então, é bem importante. Mas no início, queridos, é igual eu falei, você tende a ter mais sonhos de alma, mais sonhos contaminados e sonhos proféticos. Daí você vai se santificando, se limpando, orando em línguas. Ore muito em línguas. Orando em línguas, jejuando. Isso vai pendendo. Chega uma hora que você tem mais sonhos proféticos, mais sonhos, assim, que coincide mesmo com a voz de Deus, que testifica com a voz de Deus, e menos sonho de alma, né. Aconteceu que eu tive um sonho de alma esses dias, eu pegando uma pessoa e fazendo assim: "Você vai sair do pecado, rapaz, senão você vai morrer. Para de andar com esse pessoal que vai te matar". E, ou seja, era um sonho da minha alma, a minha alma queria. Era um desejo oculto da minha alma que queria executar aquilo no sonho, né. Daí eu já entendi, eu falei: "Eita Deus, me perdoa, que eu tenho vontade de fazer isso mesmo. Eu tenho vontade de dar um chacoalhão para a pessoa sair desse pecado". Então, assim, eu fui entendendo, né, que existem sonhos de alma, sonhos que são do Senhor, mas conforme você vai se santificando, se purificando, esses sonhos proféticos vão aumentando, existem as chaves, né. E o que acontece? Muitas pessoas me perguntam, né, como identificar sonhos de Deus e os sonhos que não são de Deus? Algo que eu falo, assim, para o pessoal que me pergunta, né, eu falo assim: "Geralmente, queridos, os sonhos que são do Senhor, você vai acordar com uma sensação de que teve uma importância naquela noite. Você acorda com o sentimento que Deus quer comunicar algo com você. Mesmo que é um sonho por códigos, né, às vezes o pai dá um sonho com códigos, daí você aqui na Terra vai buscar, descodificar o sonho, mas o sentimento, você acorda com uma questão assim: "Meu Deus, teve algo importante, eu preciso descodificar". Você acorda com esse sentimento quando é de Deus. Outra coisa, você acorda com a sensação do sonho. Você fala: "Nossa, foi tão real, foi tudo muito real". Eu lembro da cor, eu lembro do cheiro, eu lembro do que a mulher no sonho falou, eu lembro que o anjo falou para mim. Foi tão real, é um sonho, assim, que para você foi muito real. Não é um sonho, assim, que você tem pé sem cabeça. Geralmente sonho de alma, sonho que está contaminado ainda, é sem pé, sem cabeça, sem meio, sem fim. Que nem a pessoa entende, que ninguém entende, fora da Bíblia, né, às vezes é uma questão, assim, fora de Bíblia, sonho que não é de Deus. Por exemplo, sonhei que fulano tem que divorciar, mas o casamento dos 2 é uma bênção, divórcio não é de Deus. Então, assim, fora de Bíblia, fora de contexto, é sonho da alma, queridos, sonho da carne, ou sonho que o diabo está tentando ali te contaminar. Agora os sonhos de Deus, você acorda com a sensação assim: "Eita, eita, aconteceu alguma coisa importante, Deus quer falar comigo". Sabe um sentimento, assim, que você não sabe por quê, mas você sabe? "Eu não sei porque eu sei que Deus quer falar comigo"? É esse sentimento.
Outra coisa, o sonho que é de Deus, muita das vezes vai fazer sentido, vai fazer sentido. No meu ministério e do profeta Renato, já aconteceu de pessoas pedir interpretação de sonhos. Amados do céu, as pessoas vêm batendo o martelo que todo sonho é de Deus pra gente, né. A pessoa eu não entendo isso, a pessoa não põe na balança. A pessoa não fala assim: "Será que é minha alma? Será que é o inimigo? Será que é Deus?" A pessoa não se pergunta. Ela só vem falando: "Deus me revelou em sonho e vocês têm que interpretar". Mas já aconteceu de uma pessoa falando: "Ministro X me perseguia no sonho", ministro conhecido. Daí eu com o profeta Renato falamos assim: "Não faz sentido, não faz sentido. O ministro é uma bênção, a gente conhece o ministro há anos. Ministro tem mais de 30 anos de ministério. Esse ministro X vendeu tudo que tinha para os pobres e se lançou na obra, tem mais de 30 anos de obra pelo Brasil, faz jejum, se dedica, vai perseguir a pessoa no sonho?" Então, assim, amados, tem sonhos que não tem sentido. Você vai ver o sonho, você vai olhar se tem sentido, né, porque as pessoas chegam para interpretar, apóstolo, como se fosse de Deus batendo no martelo. "Eu sonhei que ministro X me perseguia, por isso eu estou saindo da igreja". Eu falo: "Minha irmã, você vai sair só por causa do sonho? Você pediu confirmação?" Porque tem sonhos que a gente precisa pedir confirmação. E se for de Deus, o Senhor vai confirmar de outras formas, né. Ou o Senhor vai usar uma outra irmã, ou a palavra vai aparecer, ou a própria pessoa vai te confrontar. Então, as pessoas vêm para a interpretação como se tudo é de Deus. E tem coisa que não, a gente fala: "Meu Deus, não faz sentido". A pessoa falar que ministro X estava perseguindo ela, e ela vem batendo o martelo: "Eu vou sair da igreja porque está me perseguindo". Daí a gente conhece o ministro, apóstolo, a gente fala assim: "Nossa, o ministro é uma bênção, o ministro está guerreando pela irmã no mundo espiritual, pagando preço pela essa ovelha, essa ovelha sonhando e já vai sair da igreja". Ou seja, às vezes, até Satanás pode infiltrar no sonho, dar esse sonho para a irmã sair mesmo do ministério. Então, boa parte dos sonhos a gente tem que pedir confirmação ao Senhor, né? Se é de Deus, não é. Senhor, se é do Senhor, me confirma, né? Eu já vi pessoas, amados, casar errado porque sonhou. Ou seja, eu creio que Deus pode também, mostrar, né, quem que é o esposo, a esposa por sonho. Eu creio genuinamente nisso, mas a gente precisa pedir confirmação. Deus, quando me apresentou ao profeta Renato, confirmou em sonho. Daí eu falei: "Deus, confirma de novo, porque casamento é coisa séria". Daí o Senhor usou a Bíblia, o Senhor usou minha mãe. Daí eu falei assim: "Deus, eu quero mais confirmação se é ele". Daí eu fui conhecer minha sogra, eu falei assim: "Ih, se minha sogra gostar de mim, já é outra confirmação, minha sogra gostou de mim". E eu fui pedindo uma série de confirmação, eu não fiquei só no sonho, não fiquei só no sonho que era o profeta Renato, por quê? Às vezes a pessoa gosta muito de alguém, muito apaixonada, tal, gosta, gosta, gosta. Daí a pessoa pensa naquela pessoa o dia todo pensa num rapazinho. Ai, meu Deus, imagina eu casando com ele, imagina eu entrando de noiva. E a pessoa pensa, 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 pensa. Daí quando vai dormir, ela pode sonhar que está casando. Não que Deus não confirme no sonho que é ele. Deus, para mim, Deus confirmou o profeta no sonho, mas eu pedi uma série de confirmações, né, depois. Porque a nossa alma também pode produzir o sonho, tudo aquilo que a gente pensa muito, tudo aquilo que a gente deseja muito. Se a gente desejar ardentemente vamos supor, estar nos Estados Unidos, você pode sonhar que está nos Estados Unidos. Tanto que tem um versículo aqui, é Eclesiastes 5:3, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão de palavras.
Então, se a pessoa também fica muito preocupado com a dívida, pensa o dia inteiro na dívida e vai e fica até atormentada, né. "Meu Deus, meu nome vai ficar para o Serasa. Meu Deus, a dívida. O cartão de crédito estourou o limite. E agora, e agora, e agora?" E a pessoa fica pensando, 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 ela também pode sonhar. Existem os sonhos da nossa alma, né. Mas conforme nós vamos passando pelos processos em Deus, todos nós aqui na Terra tende os sonhos da alma, sonhos contaminados e reduzindo, e os sonhos espirituais de comunicação com o Pai subindo. É uma balança, queridos. Dificilmente alguém que vai começar agora no profético vai ter todo sonho espiritual. Dificilmente, porque o Senhor vai dar sonho para ela aqui, outro ali, mas todos os sonhos, eu acho que é difícil, porque o Senhor vai passando a nossa alma em processo de descontaminação, libertação pessoal. O apóstolo Ariston tem um curso, né, de libertação, muito bom. Adquira o curso dele, muito bom. Então, conforme a gente vai se libertando, esses sonhos de alma, de contaminação, do DNA, nossos traumas vai reduzindo e os sonhos proféticos vão se sobressaindo. Por isso aqui na Terra nós temos uma busca, por isso aqui na Terra nós temos nós cremos que nós precisamos buscar a nossa libertação pessoal, a nossa santificação, para que a nossa comunicação com Deus flua melhor, né. Por isso que nós valorizamos muito a libertação pessoal, a limpeza do DNA, você orar muito em línguas, a oração em línguas, queridos, tudo que você acha que não tem mais, ora em línguas para ver. Começa a aparecer aquelas coisinhas na tua alma, você acha que você não é mais nervoso? Começa a orar em línguas. Você vê quando vê, você fala: "Meu Deus, ainda sou tão nervosa, sou tão estressada ainda". Isso o Senhor permite a gente se autoconhecer para quê? Para que a gente se cure. Se a gente não se conhece, como que vai se curar? Se você acha que está tudo liberto, tudo em ordem, como que você vai entrar no que o Deus tem para você, né? Quer falar alguma coisa, apóstolo? Não, não, é isso mesmo. É interessante que falando sobre limpeza do DNA, orando em língua, nós fizemos até uma live com a profeta Bruna, é, alguns meses atrás, não sei se tem um ano essa live. Depois você pode ir no canal nosso, Pastor Ariston Júnior, e procurar ali nos vídeos ao vivo. Ela explicou muito bem sobre o DNA, essa limpeza. O que ela está falando aqui, mas lá foi mais focado limpeza do DNA através da oração em línguas. E eu creio que nisso, quanto mais você cresce no espiritual, você vai ter sonhos mais claros, né? Até mais forte. O espiritual vai crescendo, né, profeta? Exatamente. Olha, não se assuste que eu vou falar aqui agora, daqui a pouquinho. O que acontece? Eu e o profeta Renato, nós entendemos que o céu e a terra têm que estar conectado, né. Tem pessoa que só foca no espiritual e abandona aqui a terra, abandona o corpo, daí a pessoa não tem nenhuma atitude que vai contribuir com o céu. Nós cremos que tem que estar conectado céus e terra, né. Ou seja, nós temos que buscar no espírito e também o que nós podemos fazer aqui na terra, nós também devemos fazer, né. Fazer a nossa parte e buscar em Deus e esperar o Senhor fazer o sobrenatural, né. E o que acontece? Como nós cremos no céu e na terra, tem coisas que a gente vive. Eu vou falar o que nós vivemos, né. Eu tenho uma grande amiga, a Gislaine. A Gislaine, ela estuda sobre alimentação muito, ela estuda, assim, o dia inteiro sobre alimentação, vitaminas, nutrientes, jejuns, detox. A Gislaine, assim, ela ama esse assunto, né. Toda vez que eu tenho dúvidas de alguma alimentação, eu pergunto para a Gislaine, uma grande amiga minha. E como eu e o profeta Renato entendemos que tem coisas que a gente pode fazer aqui na Terra para limpar nossa alma, para que a gente tenha mais entendimento do profético, a gente começou a fazer, né. A Gislaine nos ensinou, isso não é exatamente assunto de sonho,
mas de certa forma vai envolver o teu espírito, né. E você vai entender o que eu tô falando no final. A Gislaine falou assim pra mim, e a gente estava conversando, né, como amigas, e a gente chegou a uma conclusão que eu falei assim: "Como que tem pessoa que não consegue fazer jejum muito bem? Faz um jejum de 3 horas, já tá passando mal", né. E conversa vai, conversa vem, eu falei: "Nossa", mas dela trouxe um ensinamento pra mim. O que acontece? O jejum é espiritual, mas também é físico, porque envolve o teu corpo. Então, muitas vezes, tem pessoa que não consegue jejuar, que passa mal, fica tremendo, fica, com tontura, quase desmaia, fica pálido. Jejum de 3 horas. Daí eu falei assim: "Poxa, o que que tá a Gislane trazendo ensinamento, né". Daí existe a parte espiritual, às vezes a pessoa passa muito mal, porque pode ter algum bloqueio do inimigo tentando impedir a pessoa de jejuar, né. Então a gente sabemos que tem a parte espiritual, então devemos orar, né, se tem algum impedimento da pessoa não conseguir jejuar nunca e passar mal, fazer um jejum de três horas, a pessoa já está desmaiando, tem alguma coisa errada ali, né. Ou é a parte espiritual, que o inimigo está tentando travar a pessoa, bloquear a pessoa para ela não avançar no espírito, ou tem a parte física, né. Daí a Gislane me ensinou, ela falou assim: "Antes de vocês fazerem um jejum pesado, um jejum mais pesado, vocês vão desintoxicar o organismo de vocês". Eu falei: "Ah, é? Como que é?". Daí ela falou: "Você vai fazer um suco detox, né". Daí, suco detox tem vários sucos, daí a pessoa vai ver qual que ela gosta mais, né, suco de couve com limão, põe um gengibre, bate, toma. Então você vai vir uns 10 dias desintoxicando o teu corpo. Todo dia tomando suco detox. Você toma o suco que você mais gosta, né. Tem várias receitas aí, né, você vai ver o que você mais gosta. Antes então, eu e o Profeta, quando vai entrar no jejum mais pesado, a gente já vem desintoxicando o nosso corpo com o suco detox. Daí a gente já reduz também o açúcar industrializado, essas coisa química, né, a gente já reduz drasticamente. E já vai tomando detox, tomando suco detox. Quando você vai fazer um jejum mais pesado, o teu organismo não tá aquela toxina circulando no teu corpo, porque às vezes a pessoa tá ali sem comer, no sangue da pessoa só tá a toxina ali, circulando. Daí a pessoa passa mal. E a pessoa fala: "Meu Deus, eu tô com tremedeira, 3 horas de jejum, não tô aguentando mais, pastora, me ajuda". Daí vai ver, o corpo da pessoa tá inflamado de toxina, cheio de contaminação de fast food, açúcar no sangue. Daí quando essa pessoa tira a comida para jejuar, o que vai atacar a pessoa é a toxina que tá lá no teu corpo. Daí nós entendemos, falamos: "Ah, é? Então nós vamos fazer um detox bem pesado antes de fazer o jejum pesado". E a gente fez o teste. Amados, a gente fica no jejum, assim, você fala: "Opa, tô sentindo que tá dando para aguentar o jejum aqui. Vamos subir para mais 1 hora, mais 2 horas, mais 3 horas". Ou seja, você não passa tão mal, porque você desintoxicou o teu organismo com os industrializados, e no jejum você não fica quase morrendo, passando mal, porque a toxina não vai estar te atacando ali, né. Então a gente aprendeu isso com a minha amiga Gislaine. Ai, apóstolo, essa live, vou falar uma outra coisa, se essa live porque, amados, por que eu tô falando da alimentação? A alimentação ela ajuda no profético. Quando o teu cérebro está bem nutrido, quando você está com o teu corpo desinflamado, quando você está com a alimentação em dia, o teu profético vai estar tinindo. As profecias vão vir mais fluindo, né. Às vezes seu corpo está tão, assim, doentado por dentro de toxina, inflamação, o profético já não já fica meio travado, né. Então, quando a gente também trabalha o corpo, o espírito funciona melhor. Daí quando você ora, ó, ora bastante em línguas, mas bastante mesmo. Jejua, faz um detox no teu corpo, aumenta mais os sonhos proféticos.
Lembra que no início eu falei? Os sonhos da alma tendem a reduzir e os sonhos proféticos tendem a aumentar. Essa questão de aumentar sonhos proféticos, que é a direção de Deus, sonhar com o anjo, nós podemos também fazer aqui também, né? Fazer a nossa parte. Ou seja, às vezes a pessoa vai orar 1 horinha, a pessoa já não aguenta mais, o corpo da pessoa não está correspondendo, né? Então, nós indicamos assim, também cuidar do corpo. Se pode, essa pessoa pode, vai no médico, faz todos os exames, vê a vitamina. Às vezes, você está exausto para orar de madrugada, porque você não tem vitamina B12. Aplica a B12 certinho, né, com o médico que indicou. Toma a vitamina D se o médico indicar que está faltando. Você vai ver, você vai ter mais força no espírito, você vai ter mais força para guerrear, né? Então, assim, nós entendemos que tudo está conectado. Quando a gente está bem no corpo, meu filho, você aguenta ficar a madrugada de joelho clamando, você aguenta. Agora fica com o corpo inflamado, corpo doente, para ver se você não vai penar. Você vai penar, você não vai conseguir. Às vezes, né, a pessoa está orando: "Ah, meu Deus, fulano não consegue jejuar, é ataque". Muitas das vezes não, é o organismo dela que está contaminado de toxina, inflamado. Então, assim, existe coisas que a gente vai alinhando, né. Eu e o profeta Renato fala: "Vamos alinhar o céu e a terra". Se a gente quer mais do céu, vamos alinhar aqui na terra, vamos chegar junto, porque tem coisas que a gente pode fazer, né. E essa amiga minha Gislaine, ai meu gente, essa live vai ficar só uns dias, eh, aqui no ar, depois vai ficar no privada, né. Então eu vou falar. Ai, meu Jesus. Essa minha amiga Gislaine abriu meus olhos e do profeta Renato na questão, amados, vamos parar para pensar. Quando a gente é criança, a gente faz muito a questão da desparasitação. O que é isso, Bruna? Quando é criança, minha mãe fazia muito comigo. Você vai tomar remédio de verme, minha filha. E minha mãe dava para mim, sempre quando eu era criança. Daí, quando eu fiquei adulta, eu abandonei essa questão de fazer desparasitação, tomar o remédio de verme. E o que acontece? A pessoa vai para o jejum. Eu vou dar um exemplo. O corpo inflamado, cheio de toxina, cheio de fast food e açúcar e com um monte de verme. No jejum que a pessoa vai entrar, os vermes vai atacar a hora que der a vontade de comer, a hora que der o tempo de comer. A pessoa vai sentir uma fome violenta, com vontade de comer. Ou seja, por não cuidar de uma parte importante do corpo, ela também não consegue fazer um jejum bom não, não consegue fazer um jejum de 2 dias, 3 dias, a pessoa não aguenta, porque tá cheio de verme. Então a minha amiga falou assim: "Olha, você quer estar com o corpo, assim, limpinho, para você conseguir, orar mais, jejuar mais, você faça 1 vez por ano desparasitação dos vermes. Quando chegar um jejum forte que você está programando, toma suco detox. Daí tem várias receitas, suco de couve com limão, pode pôr gengibre, abacaxi, você faz o que você mais gosta. Toma o suco detox, reduza o açúcar, reduza coisa fast food e vai para o jejum. Vê se você é outra pessoa ou não. Fizemos o teste. Gente, aquele mal-estar assim: "Ai, ai, que dor de cabeça. Ai, 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 que sono". Elimina. E quando a gente tem esse preparo no corpo, a gente consegue produzir mais. Então, e também, amados, quando o nosso corpo está equilibrado nas vitaminas, não está inflamado, o profético flui melhor. O nosso cérebro recebe até mais visão, visitação de Deus, né. Uma pessoa que come muito açúcar, 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 bombom, chocolate, nã fast food, nã o cérebro da pessoa fica com contaminações, fica com toxinas. Daí na hora que vai receber visão, a visão de Deus já não vem tão nítida, já vem uma visão espiritual meio embaçada, meio, Deus está falando, mas não estou entendendo o que é. Porque o nosso cérebro, ele é um órgão humano,
ele é um órgão físico, mas também é espiritual, né. As visões que Deus nos dá, muitas vezes é em visão. Nós vamos dormir, se a gente está com o nosso corpo bem alinhadinho, assim, aqui na terra, Deus vai ter mais facilidade para comunicar, você vai ter mais sonhos proféticos. Daí entra a questão da balança, né, os sonhos proféticos vão aumentando e os sonhos de alma vai reduzindo, porque você está fazendo processos, né. Porque é muito verdadeiro. Quando nós entramos na parte de limpeza mesmo no corpo, jejuar, meu filho, profético fica tinindo, você bate o olho na pessoa, você fala: "Opa, já estou tendo uma visão". Por quê? Essas toxinas, contaminações, tudo bloqueia um pouco o profético. Até televisão, se você ficar assistindo o dia inteiro TV, Deus pode falar com você em sonho, em visão. Pode falar? Pode. Só que já não vai vir fluindo, né. Se você quer que flua como um rio, bastante visão, você tem que dar uma desintoxicada até na tua alma de Netflix, né. Quer ter sonhos proféticos? Quero ter sonhos proféticos. Antes de dormir, não vai assistir Netflix. Antes de dormir, você prepara, põe um louvor que você gosta, ora um pouco em línguas, uma meia hora, já vai lá no quarto, começa a pensar em Jesus, pedir para Jesus trazer os sonhos, né. Então, assim, se você quer mesmo viver no profético, no sobrenatural, existe chaves, né. Não estamos aqui na terra por estar, né. Deus faz tudo e a gente não faz nada, né. Então, por isso que nós acreditamos da conexão, céus e terra. Movimentamos o que a gente consegue movimentar e o resto é com Deus, né. Aí Deus consegue trazer para nós, né. Então, você quer falar alguma coisa, apóstolo? Não, não, tá uma benção. Tá uma benção, vai aprendendo, tá sendo liberado várias chaves, mas não basta apenas aprender das chaves que eu gosto de falar, profetisa Bruna, tem que aprender e colocar em prática, né? Não é apenas É ter conhecimento, é o conhecimento na prática. é isso aí, porque Deus fala muito conosco em sonhos, né. Deus é comunicativo, igual eu abri essa live, né. O Pai é comunicador. Essa história que Deus está 4 anos em silêncio, que a pessoa fala: "Meu Deus, 4 anos em silêncio? O Pai não falou uma palavrinha com você?" Eu não creio, eu não creio. Eu creio que o Senhor, ele pode ter falado um não, né, o Senhor pode ter falado assim: "Não, eu não vou operar milagre nessa porta, porque essa porta não é para você. Então essa porta eu não vou mexer, porque não é para você. Eu tenho outra porta, eu tenho uma porta mais bonita, uma porta melhor". Você só tem que entender o não de Deus ou também se conectar com Deus, né. Mas Deus é comunicativo. Aleluia. Então nós entendemos muito a questão, né, da conexão, da limpeza, da busca. Lógico, o que nós trazemos aqui, amados, nós entendemos que é um conjunto de coisas, né. Eu não concordo, assim, falar assim: "Não, você tem que só ler a Bíblia, você tem que só orar". Eu concordo, se você quer avançar no teu ministério, quer destravar mesmo, tá com o profético tinindo, assim, você tem que fazer um conjunto de coisas, né. Buscar Jesus, pedir santidade, orar em línguas, jejuar, ler a palavra, ler muito a palavra de Deus, né. Então a gente entende que é um conjunto de coisas. Se alimentar certinho, vai no médico, você está sentindo muita canseira, vai no médico, faz um exame de rotina e vê como que está sua vitamina. Fala assim para ele, fala: "Doutor, eu tô com muita canseira, sono", e às vezes a pessoa acha que é ataque do inimigo. Algumas vezes pode até ser o ataque do inimigo, mas outras vezes também a pessoa está sem ferro, sem B12, sem vitamina D. Vai lá no teu médico, pede o exame, fala: "Doutor, eu quero saber como que tá minhas vitaminas". Daí a pessoa pega o exame, aconteceu isso comigo. Nossa, queridos, eu dormi em pé. Não, eu dormi em pé. Eu pra lavar uma louça era me arrastando, de canseira, sabe. Canseira, canseira, canseira. Daí o Espírito Santo me tocou muito para ver minhas vitaminas.
Fazia tempo que eu não fazia o check-up, né. Fiz o check-up. Quando eu peguei o resultado, vitamina D baixa, vitamina B12 estava baixa, sem ferro, ou seja, estava tudo baixo. Daí eu comecei a repor. Tô repondo, né, as vitaminas. Ah, meu filho, eu falei: "Agora o diabo não me segura, agora eu vou orar mesmo de madrugada, vou clamar", porque o que acontece? Às vezes, Deus quer te usar, tá te chamando para orar na madrugada. Você tem pessoa que até fala: "Eu quero orar, pastora, mas não consigo. Eu não consigo orar, eu não consigo jejuar". Alguma das vezes são bloqueios, assim, espiritual, que daí a gente tem que orar pela pessoa, falando: "Deus, liberta desse inimigo que não tá deixando ela jejuar, não tá deixando ela orar", né. Mas outras vezes é bom investigar. E como que tá a vitamina? Como que você tá dormindo? Porque às vezes é só uma questão de repor as vitaminas, faz um detox no teu corpo. Vê a questão, eu vou falar baixinho aqui, ó, vê a questão dos vermes, faz uma desparasitação, toma todo ano remédio de verme certinho, né, uma vez por ano. Toma um remédio de verme, faz a desparasitação, você vai ver, o profético flui melhor, tudo flui melhor, né. E eu estava preparando essa mensagem, o profeta Renato falou assim: "Leia a passagem em Deuteronômio sobre isso". Ah, eu vou ler, querido. Deuteronômio 28:39. 28:39, a Bíblia relata essa história de verme, hein. Você vai ver que legal. Ó, espera aí. Deuteronômio 28:39. Eu tô achando aqui, queridos. 28:39 diz assim, ó, Deuteronômio 28:39. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Esta é a minha versão, mas tem outra versão que fala verme. O verme as consumirá, a vinha você não vai comer. Ou seja, a pessoa, é tudo que está desregular do nosso organismo puxa energia. Então é muito importante, né, quando nós fazemos a limpeza do DNA, é o conjunto de coisas, limpeza do DNA, faz a libertação com o pastor Ariston, adquira o curso dele, que é maravilhoso, a gente crê que é um conjunto de chaves, tá, não vai focar só na alimentação e abandonar oração em línguas, não se libertar. Você quer ter sucesso? Você quer viver o que Deus tem para você? Você quer prosperar? Você quer que o seu ministério seja um ministério de avanço, um ministério de bênção aqui na terra? Faz o conjunto de coisas, né. Eu costumo dizer, um bolo, você vai colocar no bolo só a farinha, o bolo vai ficar pronto? Fica. Você vai colocar o ovo, a farinha, a manteiga, o óleo, né, você vai bater, pôr o açúcar. Então, o que acontece? Você vai fazer um bolo para dar certo, né, o bolo ficar bonito, você tem que pôr o conjunto de coisas, né. Então o que que eu estou trazendo? Estou trazendo a parte espiritual, que você pode aprender com o pastor Ariston, faz o curso dele de libertação, que é importante. Vai também cuidar do teu corpo, né, limpa esse corpo, tira essas toxinas. Não vem falar para mim que não tá aguentando 3 horas de jejum. 3 horas de jejum, você não tá nem aguentando, vai ver como que tá o açúcar, as toxinas no teu corpo. Vê as vitaminas, faz a desparasitação uma vez por ano, porque daí, no jejum, queridos, antes que eu não tinha entendimento, ah, meu filho, um dia antes eu comia fast food, chocolate, fast food, doce, Coca-Cola, nã-nã-nã, e no dia seguinte eu vou jejuar. Hum, querido, a dor de cabeça atacava tanto, e uma tontura, parecia que só faltava levar para o hospital, só para falar interno. Porque a gente, existe questões, né, tudo que está no nosso sangue, a hora que você está no jejum, a toxina te ataca.
Tem pessoa que tem verme, daí na hora que tá no jejum, tem fome, 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 não aguenta concluir. E sem contar, né, que os parasitas roubam a energia do teu corpo. Ele vai roubar as vitaminas, ele vai roubar a energia. Então, assim, nós, como somos sábios, nós estamos cuidando do corpo, da alma e do espírito, para que Deus venha nos usar aqui na terra com muita bênção, para que Deus venha nos usar no chamado que Deus tem, né. Nem meu corpo vai me limitar, nem o meu espírito vai me limitar, nem minha alma, porque eu quero fazer tudo certinho. Quero fazer o curso de libertação, vou orar em línguas, vou também limpar meu corpo, vou no médico fazer meu check-up, vou ver como que tá. Às vezes a pessoa tá parando em pé e fica pedindo oração. "Tô com fraqueza, pastor, tô com fraqueza, pastor, tô com fraqueza". Daí eu falo: "Minha filha, você fez o exame?". O exame deu anemia. Fala: "Ah, minha filha, não é nem tudo é demônio, vai lá, toma um ferro, come feijão, vamos tratar aqui e o Senhor vai te usar", né. Lógico que também tem coisas que é o inimigo te atacando. Então a gente tem sabedoria, né, queridos? Somos pessoas sábias, né? Não vamos também falar que tudo é espiritual, nem tudo é do corpo. Existe coisas que a gente faz, existe coisas que Deus faz, então a gente tem que ter sabedoria, nem tudo é espiritual, nem tudo é corpo. Então assim, voltando, né, igual um conjunto igual o bolo. O bolo para ficar bonito, a gente vai pôr aqui o fermento, vou pôr o açúcar, vou pôr o ovo, vou pôr farinha. Então, você quer fluir? Você quer ser próspero? Quer ser feliz aqui na terra? Quer viver uma vida sem maldição? Então faz o curso do pastor Ariston, né, do apóstolo Ariston de libertação. Vai no canal dele, tem playlist. Ora em línguas, vai orar em línguas. Daí você já está pondo ingredientes no bolo. Daí você vai no médico, tá sentindo dor lá de cansaço, vai, pede um exame de vitaminas, pede um exame, toma vitamina. Faz a desparasitação uma vez por ano, vai fazendo. Quando vê, a sua vida começa a andar, porque você está aplicando as chaves, né. Existe pessoas que tenta fazer uma chave só, e não tô conseguindo. Opa, opa, opa. Somos sábios, somos inteligentes, vamos fazer a nossa parte e o Senhor vai fazer a dele, né. E no meio de tudo isso, voltando agora para o assunto de sonhos, no meio de tudo isso, você juntando, né, a sua parte e a parte deles, os sonhos proféticos e comunicação com o Pai e visões aumenta, e os sonhos da tua alma que está descontaminando, e você está orando em línguas, libertando, vai diminuindo, né. Então é importante, você precisa de uma interpretação de sonhos. Você se pergunta, fala: "Senhor, esse sonho é do Senhor? Esse sonho é da minha alma? Esse sonho foi Satanás que me deu? Esse sonho, algum antepassado meu matou alguém? Eu estou sonhando que eu estou matando. Apóstolo, eu estou sonhando que eu estou matando". Então você vai fazer perguntas: "Esse sonho é de Deus? Esse sonho é da minha alma? Esse sonho é diabo colocando em mim?". Os sonhos, queridos, você tem que perguntar. Ok, você sentiu que é de Deus. Senti que o sonho é de Deus, ok. Daí você vai perguntar para o Espírito Santo: "Espírito Santo, o que que significa aquele cavalo vermelho correndo?". Você tem que perguntar, né. Daí o Espírito Santo vai vindo, assim, não teve a interpretação, pergunta de novo: "Espírito Santo, o que que significa aquele cavalo vermelho?". E espera, pergunta, espera. Às vezes, o Senhor vai dar um outro sonho para complementar aquele sonho que você está procurando resposta. Então, você vai perguntar para o Espírito Santo quando você sentir que o sonho é de Deus. Daí você vai passa um dia, você vai sonhar um outro sonho, mostrando que o cavalo vermelho se transformava numa flor. O Senhor, ele tem milhares de formas de falar, né. Então, às vezes, o Senhor dá outro sonho com a resposta daquele que você está perguntando. Então, o que você não pode fazer é se fechar para a comunicação com o pai, né. Não teve resposta, pergunta de novo, espera um tempinho, uns dias. "Ah, Deus, não tive resposta", pergunta de novo. Às vezes o pai vai falar:
filha, esse sonho foi a tua alma, ou esse sonho significa que tem uma maldição contra você. Gente orando ao contrário. O Senhor fala, né, então nós cremos na comunicação com o Pai, o que nós não podemos é nos fechar na comunicação e também não limitar a forma como Deus fala, né. Deus fala através de sonhos, visão, Bíblia, louvor, pregação, natureza. Deus fala de diversas formas, né, então a gente não pode limitar a forma como Deus fala, né. Então seria isso, assim, basicamente, né. Quiser Até, perguntar até alguma coisa? Deus abençoe a Adele. Não dá para ler aqui, que está longe. A Adeilde? Ade- Adeilde Dias. Que Deus abençoe a oferta. E falando assim, numa das primeiras aulas, eu acho que foi a primeira aula aqui da Escola dos Sonhos, eu falei assim, ó, a chave número um, existe várias chaves, mas na questão do sonho, eu falei relacionamento com o Espírito Santo. O que você está falando? Sonhei, Espírito Santo, ou Deus, o que significa isso? Sonhei com um cobra, às vezes a pessoa, não, é traição, é inimigo. Senhor, o que significa isso? Eu falei, antes de, às vezes, procurar um profeta, um pastor, você mesmo falar com Deus e Deus pode já te falar, ó, isso aqui é o meu sonho, ou da alma, daquele. Então, eu, uma das primeiras aulas, eu falei, ó, a chave para tudo, né? Não só para sonhos, né? Eu creio que a chave para tudo é relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, que aí você vai perguntar e vai ouvir Deus falar, não, isso aqui é meu sonho, e é isso aqui, e aí Deus vai, ou vai colocar um profeta, um pastor para interpretar, mas começa você falando com Deus, isso, e eu creio que foi liberado muitas chaves, muitas coisas importantes, como eu acredito isso que a profetisa Bruna falou, é tudo ligado. Um pastor, profetisa Bruna, falou assim, ele falava sobre oração em línguas, mas ele falava sobre a confissão da palavra, sobre a adoração pessoal, sobre o jejum, sobre a meditação na palavra. Ele falava das 5 chaves que o David Hobbes falava, né? E aí ele explicava assim, porque cada chave abre uma porta diferente. Então, tudo aí que foi falado, muito importante, por quê? Porque serve para tudo, nós somos um conjunto, o físico, a alma, o espírito. Então, você deve, isso que é tudo que foi falado, você colocar em prática. Fernandes, que Deus abençoe a oferta, Deus multiplique 100 vezes mais. Profetida Bruna, eu acho que parece que acabou o conteúdo, eu quero que você fale suas redes sociais, explica aí sobre a igreja online que você e o profeta Renato teve. Talvez quem é novo aqui no canal, muita gente está chegando no canal, o profeta Renato e o profetida Bruna são amigos nossos e já participou do podcast 2 vezes. Eu lembro do número 17, foi o primeiro, e foi algo profético, sabe por quê? Talvez alguns não sabem aqui. Eles tinham acabado de casar, acho que 2 dias, casar ali, e foi gravar o programa, e lá naquele programa, os dois, o profeta Renato e a profetisa Bruna, me ungiram com o apóstolo e falou, isso aqui é um ato profético, eu acho que foi mais ou menos isso que falou, porque um dia vai acontecer. E nesse ano eu fui ungido como apóstolo pelo apóstolo Alexandre, bem conhecido, e também foi no estúdio. Olha que coisa interessante, tá ligado? Foi no Podercast. 1 ano e meio ou 2 anos atrás foi esse ato profético, ninguém sabia. Eu falava aqui na live, mas não tinha nem foto nem nada. E aí fui ungido de novo e no estúdio, no podcast. Eu falei, ó, tá ligado tudo isso que Deus está fazendo através do podcast, as conexões e graças a Deus. E os dois programas deles foi muito forte. O número 17 e o outro número foi qual? Podcast? 64, falando do Podcast, Ministério dos Anjos. Podcast 17 e o 64, é interessante isso. Até o 64 eu não lembro se tinha muito podcast falando sobre os anjos. Aqui talvez eles foram um dos primeiros, aí depois já veio um monte, mas foi um dos primeiros que falaram sobre anjos, número 64. Então depois vai aí no canal, Pastor Ariston Júnior, playlist podcast completo, podcast número 17, podcast 64. Então explica aí suas redes e depois eu quero pedir que você mande fogo no povo. Glória a Deus.
É o pastor Ariston, né, o apóstolo Ariston, amigo nosso, né, do reino de Deus, estamos Amém. conectados, né, a gente tem um carinho muito grande pela vida dele, e a gente tinha acabado de casar, fomos gravar, e ontem fez 2 anos de casamento, fez 2 anos de casamento, com a glória de Deus. E graças a Deus, né, somos o líderes do Ministério Chamas do Espírito. Minha rede social, no YouTube tá Profeta Bruna Fernandes, do meu esposo, Profeta Renato Pastelli. Somos profetas, né, de ofício, e nós temos a igreja online. Então, assim, você que não tem pastor, né, a gente não quer pegar pessoa que tem pastor, né, a gente crê que existe leis espirituais e a gente tem um temor em Deus, né. Você que não tem pastor, que não está congregando, que na sua cidade não tem uma igreja apostólica, profética, que crê nos dons, né. Se você quiser nos conhecer, daí tem as nossas redes sociais, temos o Instagram também, Profeta Bruna Fernandes, Profeta Renato Pastelli. Daí você pode nos conhecer, visitar o nosso culto online, né? Você que não tem pastor, que quer se aliançar a uma família profética, que crê nos anjos, crê no sobrenatural. Então, nós temos ovelhas até fora do país, né? E também pessoas que moram em sítio, fazenda, que não tem igreja. Então, nós temos esse serviço no online. Temos também a cobertura de ministros, né, aonde cobrimos os ministros para que operem no reino, né. Então tem uma rede de ministros que estão conectados a nós. Eu até vi alguns aqui nessa live, a glória Aleluia. de Deus. E temos contribuído com o reino, com as nossas redes sociais, com a igreja online. Temos feito o serviço ministério profético de ofício, né. E é isso, o meu esposo, Renato, Profeta Renato Pastene, meu marido, que Deus preparou, no Podercast número 17 tem meu testemunho, falando que Deus nos uniu de uma forma linda, né, se você quiser conhecer a história, Podercast 17 está falando o testemunho, né. Ele tem um e-book sobre sonhos e visões, é gratuito, né, se você quiser entender, ali ele fala sobre as cores no sonho, números que parecem no sonho, né, às vezes tem números que todo sonho você está vendo o número tal, não é nada, e às vezes é Deus te mostrando pelo número que tem uma mensagem ali. As cores do profético, então é um book muito bom. O meu esposo ele distribui gratuitamente, né, se você quiser adquirir, entre em contato e a gente envia para você gratuitamente esse e-book, né, Sonhos e Visões. E é isso aí, apóstolo. O Instagram dele, vai lá no Instagram e fala, eu assisti a live e eu quero o e-book. Profeta Renato Pastene, né? Profeta Renato Pastene. Se alguém aí puder escrever para o pessoal ver que Profeta Renato Pastene, aí vai lá no direct do Instagram, fala, eu estava na live e eu quero o meu e-book. Profetiza, ore aí para esse povo, que Deus possa Amém, abençoar todos aqui em nome de Jesus. amém. Vamos orar. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor venha alinhar as nossas vidas para entrarmos no propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, eu te peço que o Senhor venha falar com os teus filhos em sonhos, visões. Pai, abra os ouvidos espirituais dos teus filhos, o entendimento dos teus filhos, para entender quando é o Senhor falando, Pai, porque cremos que o Senhor fala de muitas formas e o Senhor deseja relacionamento, intimidade, conexão com os filhos. Deus, ele é um pai de amor. Pai, revela a sua glória sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Remove todos os bloqueios,
a pessoa achando que Deus não pode falar, mas Deus quer falar com você. Oh, rebacanto, shiriondo, ricantaia, sorianda, ramanaya. Expanda em nós, Pai, a comunicação com o Espírito Santo ainda mais intimidade contigo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aonde chegar essa live, Senhor, aonde chegar essa live, se é outras nações, que o Espírito Santo toque na tua vida agora e fale com ele, fale com ela, porque o Espírito Santo não te abandonou, ele não te esqueceu. Oh, ricondoria, bandoria, badachei. Alguma porta que se fechou é porque muitas vezes o Senhor tem uma porta maior para você. Oh, riondoria, toshirikaya, sou. Muitas vezes o não de Deus é para preservar o ministério que Deus tem contigo. Porque se muitas vezes você entra por uma porta que não é para entrar, você vai se desviar, você vai se perder do teu propósito. E Deus tem guardado, zelado por tua alma aqui na terra. E Deus tem propósito contigo. Pai, que nós possamos entender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que não entendemos hoje, mesmo que você não entenda hoje, o Senhor, ele fala com você. O não de Deus, queridos, muitas vezes é prevenção. Eu sei que muitas vezes a gente se frustra. Ah, muitas vezes você queria entrar numa faculdade, você preparou, você sonhou, você fez o cursinho, você gastou tempo, gastou dinheiro, mas o Senhor sabe do futuro. O Senhor, ele sabe o que vai acontecer com você daqui 20 anos. O Senhor, ele sabe de todas as coisas. Até o fio de cabelo que você tem na cabeça, o Senhor sabe a quantidade que você tem de fio de cabelo. Então, muitas vezes, o não de Deus é para nos poupar, para nos prevenir de coisas futuras que iria acontecer que a gente nem imagina. Então, nós temos que confiar no Senhor. Mesmo o não é para nossa bênção. Sabe, tem pessoas que ficam frustrada quando o Senhor não confirma o namoro, quando o Senhor não confirma o noivado, a pessoa fica triste, mas às vezes o Senhor está te dando um grande livramento. Basta apenas confiar que a porta que Deus fecha é porque Deus tem uma porta maior, melhor para você. Porque o Senhor sabe que às vezes, se você for por um caminho, você pode se perder. E ainda o teu ministério pode morrer. Então o Senhor tem zelo por você, pela tua alma, pelo teu corpo. O Senhor tem zelo pela tua emoção e pelo teu ministério. Porque você veio aqui nessa terra com uma missão. Você tem uma missão e o Senhor está cuidando de tudo para que você flua na missão do Pai. Amém? E é isso aí. Que Deus Aleluia. abençoe. Glória a Deus. Profetiza, foi uma bênção. Agradeço aí sua vida, que Deus continue abençoando vocês, você, profeta Renato, a família, todos aí, os do ministérios, os que são membros, ministros, que possa crescer cada vez mais. Amém, amém. Deus abençoe, apóstolo. Esperamos em breve te rever pessoalmente, né? Creio que o Senhor vai preparar um tempo de nós nos rever. E é isso aí. Que Deus Amém. abençoe. Você tem Deus amigos aqui em Curitiba, no Eita. Paraná. Ó, eu quero fazer um evento ainda em Curitiba, aí nessa região, Deus quiser, no ano que vem. Vamos estar orando, povo de Deus, ore aí para fazer um grande evento aí em Curitiba ou região ali em volta de Curitiba. Amém, amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Shalom. Fique com Deus, hein?